que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, faremos a leitura dos versos 18 ao 25. Diz assim um texto: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem, por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é o motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Essa é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus por essa palavra. Queridos, muitas vezes nós temos visto as pessoas incorrerem em dois erros a respeito da cruz. Muitas vezes vimos pessoas idolatrando a cruz, mas também vimos o grupo de pessoas descartando, desprezando totalmente a cruz. Muitas vezes, de forma equivocada, as pessoas acabam pensando que a cruz em si é que é o poder de Deus para a salvação, de forma que muitos utilizam como um amuleto. Dom Ximenes, um bispo da nossa igreja, ele diz que é muito fácil usar a cruz no peito, mas ele diz que difícil é ter peito para poder ter a cruz em sua vida. Para ser discípulos do Senhor, ele categoricamente, ele disse: aquele que não ama, que ama mais pai, mãe, filho, filha, irmãos, irmãs, até a sua própria vida, mais do que Jesus, esse não pode ser discípulo do Senhor. E aquele que não tomar a sua cruz, não negar a si mesmo, esse categoricamente não pode ser discípulo do Senhor. O apóstolo Paulo não diz que a cruz é o poder de Deus, mas ele inicia dizendo que a mensagem que está por trás da cruz é que é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. John Stott, um pastor e teólogo anglicano, conhecido também como um dos grandes nomes mundiais no meio evangélico, afirma que a escolha que os cristãos fizeram da cruz como um símbolo de sua fé é tanto mais surpreendente quando nos lembramos do horror que a cruz era tida nos tempos de Jesus, que a crucificação significava no mundo antigo. A cruz, na época de Cristo, ele era um instrumento de tortura e de pena de morte para aqueles que tivessem cometido crimes, podemos assim dizer hoje, hediondos, de alta periculosidade. Esse instrumento era utilizado pelos romanos. E como poderia uma pessoa de uma mente sadia poder adorar um Deus, um homem morto em uma cruz, justamente condenado e contado como criminoso e submetido à forma mais humilhante de execução? Os cristãos poderiam ter escolhido exatamente, talvez uma pomba, porque foi exatamente a forma corpórea que o Espírito Santo desceu sobre Jesus no momento em que ele foi batizado por João Batista. Os cristãos poderiam exatamente ter escolhido o cálice, onde Jesus tomou sua última ceia com seus discípulos,
Os cristãos poderiam exatamente ter escolhido talvez a estrela que brilhou quando Jesus nasceu, ou talvez a manjedoura onde o bebê foi posto, ou talvez o túmulo vazio, ou talvez, quem sabe, o peixe e o pão, que foram elementos presentes na grande multiplicação, mas eles resolveram exatamente escolher a cruz. Esse instrumento de vergonha e de dor, esse instrumento que quem só utilizava eram os criminosos, os perigosos da época, a cruz que é escândalo para os judeus e que é loucura para os gentios. Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele faz uma declaração que deve ter mexido com muita gente, ter feito muita gente refletir a respeito da sua conduta diante da cruz de Cristo. O apóstolo afirma que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É essa mensagem da cruz que faz uma divisão clara entre os homens, daqueles que estão sendo salvos, daqueles que estão se perdendo, daqueles que creem, daqueles que são incrédulos. E esse mesmo apóstolo Paulo também afirma que Deus, Ele destruirá a sabedoria dos sábios, e Ele também rejeitará a inteligência dos inteligentes, a respeito da sublimidade da mensagem da cruz. Ele continua a sua fala questionando onde está o sábio, onde está o erudito, o questionador desta época, onde está pessoas que se achavam tão inteligentes, que não conseguiram enxergar sentido na mensagem da cruz, não conseguiram enxergar lógica, razão. Para essas pessoas que se achavam autossuficientes, Paulo, ele alerta que Deus havia tornado louca a sabedoria do mundo. E aqui o apóstolo Paulo, ele não está dizendo que Deus, ele despreza a inteligência e a sabedoria, mas podemos contemplar no tempo de hoje, na verdade, uma época que nós vivemos, onde o conhecimento tem sido tão divulgado, onde crianças têm um nível de sabedoria e conhecimento tão grande que talvez cada um de nós, na média de idade aqui de 40 anos, nós não alcançamos. Mas também, sobretudo, diante desse nível de informação e de conhecimento, nunca vimos um tempo onde há tanta involução da raça humana, onde as pessoas a cada dia têm se bestializado, onde as pessoas a cada dia têm se distanciado do seu Criador, onde as pessoas a cada dia estão achando que esse conhecimento vão fazer com que eles consigam alguma coisa diante de Deus. A sabedoria de Deus, o mundo não conhece por meio da sabedoria humana. Não é através apenas dos livros, dos lugares acadêmicos, que o homem ele vai se achegar a Deus. Somente pela razão o homem não consegue se aproximar de Deus, e a Bíblia diz que é pela fé. Queridos, não é a cruz que em si é o poder de Deus, mas é a mensagem que está por trás dela. E sabe por que a mensagem se torna tão importante para cada um de nós, para cada cristão, para o cristianismo? Primeiro, porque houve um ato vigário, ou seja, um ato de substituição do pecador por Cristo. Quantos aqui nesta manhã julga só ter o que merece? Amém. Nós temos muito mais do que nós merecemos. Porque se você conhece o mínimo e um pouco da Bíblia, você sabe que o apóstolo Paulo também nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. E aí também você conhecendo o mínimo da Bíblia e das Escrituras Sagradas, você sabe que o salário do pecado é a morte. Portanto, todos aqueles que pecaram merecem assim a morte. Mas eu e você, nós temos muito mais do que nós merecemos. E por ter muito mais do que nós merecemos, nós temos muita razão para poder estar agradecendo ao Senhor pela sua graça e pela sua misericórdia.
Só o fato de nós estarmos aqui hoje é a graça e a misericórdia de Deus, é o amor dele sendo derramado e revelado através da nossa vida. Porque cada um de nós não temos desejo próprio de poder buscar ao Senhor se ele não tivesse buscado a nós primeiro. Um dia o homem, ele pecou, gozava de plena comunhão com o Pai, mas esse homem, ao pecar, o pecado trouxe consequências para a vida da humanidade, trazendo morte ao espírito, trazendo corrupção à carne, trazendo feridas em sua alma e trazendo a privação desse homem em entrar livremente na presença de Deus. Mas mesmo assim, o Pai, ele ainda oferece uma oportunidade para que os homens pudessem sacrificar um animal. E isso já era um anúncio daquilo que Cristo iria fazer mais na frente. E esse animal não poderia ser um animal qualquer, não poderia ser o pior do terreiro, não poderia ser aquele que já estava doente ali para ser entregue para sacrificar, mas esse animal ele precisaria ser o melhor. Ele precisaria ser um animal jovem, bem cuidado, um animal que, se possível, dormisse em sua cama e comesse em sua mesa. Um animal do qual o proprietário, o dono deste animal, iria ter muito apreço por ele. Mas que esse animal estava sendo preparado para morrer no lugar do pecador, para ser entregue a sua vida, para que aquele que deveria morrer não morresse. Imagine hoje um animalzinho que você tanto cuida e ama, pudesse responder por um erro seu. Imagine hoje um animalzinho que você tanto ama e cuida, pudesse pagar pelo preço do seu erro. Isso trazia dor ao nosso coração, não é isso? Isso trazia tristeza ao nosso coração. Nós iríamos sofrer e talvez iríamos passar um bom tempo de luto. Mas era exatamente esse sentimento que Deus ele queria trazer à humanidade. Era exatamente esse sentimento de um animal que estava sendo servado, de um animal que estava sendo cuidado e que no final das contas, sem dever nada, iria ali pagar o preço de um erro que não cometeu. Porque esse sentimento precisaria ser conservado até os dias de Cristo. Mas hoje, muitos não atentam para o sacrifício do Senhor. E por isso que Deus, ele diz: eu estou farto dos seus sacrifícios, os sangues diante de mim, eles fedem, porque eles estavam fazendo exatamente por fazer. E nesta manhã, exatamente, é uma boa oportunidade para nós estarmos lembrando do sacrifício de Cristo por nossa vida. Todas as vezes que eu e você, nós nos acordamos, precisamos lembrar, agradecendo ao Senhor pelo seu sacrifício, pela oportunidade de nós estarmos vivendo a sua vida. Ele morre a morte que cabia a mim e a você, para que eu e você pudéssemos ter essa oportunidade. Ele toma o meu e o seu lugar, ali naquela cruz. E lá em Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós a reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo, quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. A essência da mensagem da cruz é justamente a substituição do próprio Deus em Cristo morrer no nosso lugar, pagando o salário do pecado. Hoje, muitas vezes, nós o desconsideramos e tratamos como relativo aquilo que Jesus ele fez lá na cruz. Você e eu não teríamos oportunidades de entrarmos na presença de Deus se não fosse Cristo,
sendo ele o sumo sacerdote, sendo ele também oferecido como um sacrifício, onde num dia de sua morte, o véu que separava o povo da presença de Deus foi rasgado de cima a baixo, dando exatamente a entender um livre acesso diante do Pai. Aquilo que deveria cair sobre mim e sobre você, caiu sobre Cristo. E exatamente essa segunda coisa que eu quero destacar da importância dessa mensagem da cruz, é que na cruz, ela comunica que nós fomos livres da ira de Deus e nos trouxe reconciliação com o Pai. Porque Jesus assumiu o meu e o seu lugar, ele recebe toda a ira de Deus sobre sua vida. Quantas pessoas hoje no mundo não têm noção de quem o sacrifício de Cristo nos livrou, sobretudo no meio da igreja? Muitas pessoas acham que o sacrifício de Cristo nos livrou da mão de Satanás. Muitas pessoas acham que o sacrifício de Cristo nos livrou do inferno, mas na verdade o sacrifício de Cristo, ele nos livrou das mãos do próprio Deus sobre nossa vida, da ira de Deus sobre cada um de nós, nos trazendo assim reconciliação novamente com o Pai. Como Deus ele não comunga com o pecado e nós continuamos ainda pecando, mas escondido agora, atrás da cruz de Cristo. É como se um produto com defeito, fosse levado ao controle de qualidade diante de Deus, ele olhasse assim, olha, tem defeito, não passa nesse controle, devolve. Volta novamente, não passa, devolve. E esse produto agora é revestido agora com a santidade de Cristo, e quando é apresentado diante de Deus, Deus agora, o Pai, não vendo mais a mim e a você, mas enxergando a Cristo na minha e na sua vida, o sangue dele que nos purifica de todo o nosso pecado, aí assim nós passamos a ser aceito por Deus. Todo caminho pode dar acesso a Deus, mas somente Cristo nos leva de volta ao Pai. Somente a cruz de Cristo como está escrito lá em Romanos, capítulo 5, verso 8, como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, diz, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira, que certamente virá. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo será salvo. Os que não creem já estão condenados, porque a condenação é não crer em Cristo. A ira que deveria cair sobre mim e sobre você, queridos, recaiu sobre Jesus. E é por isso que hoje não tem como dizer e pregar uma mensagem, dizer assim, olha, faça isso, aquilo, outro, senão Deus ele vai te castigar. Faça isso, aquilo, outro, porque a mão de Deus ele vai pesar sobre a tua vida. Ela já pesou sobre a vida do Filho dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras, nós fomos sarados. Um dia, quando Cristo voltar, ainda ele há de julgar as nações. Mas enquanto aqui nós estivermos, e nesse momento em que ele não voltar, cabe a mim e a você propagar esse evangelho de paz, de amor, de graça e de misericórdia. Porque assim como Cristo recebeu o ministério da reconciliação, ele nos confiou também como igreja do Senhor, esse ministério da reconciliação. Da mesma forma como Cristo é o sacramento de Deus, é o sinal externo e visível, a igreja também é esse sacramento de Cristo, esse sinal externo e visível, que leva e conecta o povo ao cabeça que é Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Na cruz, quando Jesus ele brada em alta voz, tetelestai, está consumado, está pagado, está pago, está quitado. Ele quis dizer que o escrito de dívida que existia contra mim, contra você, foi rasgado. Essa palavra tetelestai era uma palavra utilizada nos ambientes cartorários, onde as pessoas tinham lá uma promissória devendo uma dívida. E aí no momento em que ele iria resgatar essa promissória, queria pagar essa dívida, ele recebia um carimbo lá, bem grande, nessa promissória, dizendo tetelestai, está quitado, ele aqui não deve mais nada. Mas também essa palavra tetelestai, era uma palavra utilizada também no ambiente judiciário, penitenciário. Porque quando o penitente, o criminoso,
iria receber o seu alvará de soltura. No seu alvará de soltura viria exatamente esse carimbo, tetelestai. A pena dele foi cumprida, ele não deve mais nada. E foi basicamente isso que Jesus ele faz lá na cruz, quando ele diz: está consumado, tetelestai, eles não devem mais nada. Até porque um devedor insolvente não tem condição de pagar nada a ninguém. E essa é exatamente a minha e a sua condição. Somos devedores insolventes. Por isso que Jesus ele diz assim: olha, um devedor devia 500 denários e outro devia apenas 5 denários. Mas ambos não tinham com que pagar. É assim também comigo e com você. Se nós vivêssemos 10 mil vidas, ainda não tínhamos como pagar o preço do salário, porque o nosso sangue não é puro, porque nós não tínhamos condição nenhuma de ter cumprido a lei, e portanto é a graça de Deus sobre nossas vidas, portanto é poder descansar no Senhor e poder com um coração grato propagar esse evangelho da cruz. Essa mensagem que está envolvida na cruz de Cristo, que não é simplesmente um símbolo, que não é simplesmente um instrumento para cada um de nós, mas é o poder de Deus que nos reconciliou com o Pai. Essa mensagem da cruz se torna tão importante para mim e para você, porque essa mensagem da cruz nos diz que Jesus venceu a Satanás e a morte. Queridos, Satanás, ele é um inimigo vencido. O maior medo dele não era que Jesus nascesse apenas, mas que Jesus nascesse e fosse ali para aquela cruz. Todo o seu plano era fazer com que Jesus não fosse para a cruz para morrer como um Cristo. E como ele não poderia fazer nada, como ele não poderia impedir, a não ser tentar Jesus, ele lança perguntas que poderiam gerar dúvidas, de que de fato Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido, que iria lá para aquela cruz. E aí, como vocês bem sabem, no dia que Jesus ele foi batizado, escuta-se do céu uma voz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E depois de Jesus ser batizado, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E no deserto, a primeira coisa que o inimigo de nossas almas ele pergunta a Jesus: se tu és o Filho de Deus. Para alguém que tinha escutado: tu és o Filho de Deus, em quem eu tenho prazer. Agora é questionado: será que tu és mesmo um Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Será que tu és mesmo um Filho de Deus? Quantas vezes nós não somos questionados a respeito disso? Quantas vezes nós somos questionados se Deus de fato está ouvindo nossas orações? Quantas vezes nós somos questionados se Deus de fato está se importando com a nossa vida? Quantas vezes nós somos questionados se Deus de fato está interessado no nosso casamento, na nossa família? Quantas vezes de fato não somos tentados a achar que Deus é uma divindade passiva, que está no céu, sentado no trono, com um cajado na mão, esperando o momento em que eu e você nós venhamos a errar, para poder nos castigar? A graça e o amor de Deus fez com que eu e você nos aproximássemos do Senhor. A graça e o amor de Deus, por mim e por você, fez com que Ele se entregasse lá naquela cruz. Certa vez, uma criança foi questionada na escola, para que eles pudessem discorrer o que era amor para eles. E muitos começaram a discorrer, e uma delas disseram: amor era que Cristo Jesus poderia ter resolvido tudo aquilo com apenas uma palavra, mas Ele resolveu ir para a cruz, se entregar por mim e por você. Esse é o conceito do verdadeiro amor. A morte também é um inimigo derrotado. E aí por isso a morte já não é mais para mim e para você um ponto final. Pode no máximo ser um ponto e vírgula, uma pausa aqui nessa terra, e por isso nós não devemos ter medo. Porque se tem uma certeza que eu e você nós temos, é que nós nascemos e que um dia nós vamos partir. A Bíblia diz que Jesus ele desce ao mundo dos mortos. E sabe o que isso significa? A vida invadir o mundo dos mortos. O que é a morte? É a ausência de morte, é a ausência de
vida. E aí você já parou para pensar de que Jesus ele desce ao mundo dos mortos, a vida desce ao mundo dos mortos. A morte ela é anulada. E aí é como que a morte não pudesse mais conter Jesus ali naquele lugar e tivesse que expulsar Jesus daquele lugar. E quando ele sai dali, ele não sai só, porque muitos ressuscitaram. E esse é exatamente o sinal que os judeus ele pedem. Os judeus eles pedem sinais e Jesus ele diz: eu não vou dar outro sinal a não ser o sinal que já está posto, o sinal de Jonas, que ficou 3 dias na baleia, no grande peixe. E esses 3 dias, o grande peixe não conseguiu conter e teve que lançar esse para fora, assim mesmo exemplificando a terra, onde Jesus ele fica 3 dias, onde ela não consegue mais conter, e tem que lançar agora Jesus para fora. Você já fez a experiência de observar, quando falta energia, quando um vagalume está ali rondando, do qual aquela luz mínima dissipa todas as trevas de uma falta de energia? Assim mesmo a vida de um homem dissipou todas as trevas da morte, nos trazendo vida e vida em abundância. A morte já não é um ponto final na minha e na sua vida, queridos. A cruz nos reconectou agora com aquele que é eterno. A cruz nos sarou. A cruz fez com que eu e você pudessem voltar a viver e a gozar plenamente da comunhão plena com o Senhor. Nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 54 ao 57, diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos, a mensagem que está por trás da cruz precisa ser propagada por cada um de nós. Nós não estamos aqui para receber alguma coisa de Deus nesta manhã. Nós já estamos aqui porque nós já recebemos a partir da cruz de Cristo. Nós só estamos aqui porque nós fomos chamados e convocados pelo Senhor para o ministério da reconciliação. A minha oração nesta manhã é que você saia com a convicção de que Cristo, naquela cruz, nos reconciliou com o Pai, e que a cruz em si mesmo, ela não tem poder, mas a mensagem da cruz, a mensagem que está por trás desse instrumento de vergonha, instrumento de morte e de dor, que é loucura para os gentios e escândalos para os judeus, possa cada dia te impulsionar a permanecer firme na propagação desse evangelho. A mesma cruz que para os incrédulos trouxe morte e destruição e separação, mas para os que creem trouxe vida e trouxe ressurreição. A mensagem da cruz é o ponto de Deus para curar as feridas de nossa alma. É a sutura de Deus. Foi através dela que fomos reconciliados com o Pai. Foi através dela que nós somos sarados. Não use apenas uma cruz como um instrumento de amuleto, mas use como uma oportunidade de contar a mensagem que está por trás dela. A mensagem que te salvou, a mensagem que te curou, a mensagem que te libertou, a mensagem que te trouxe até esta manhã, a mensagem que fez com que você pudesse olhar para o Senhor e reconhecer nele como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero poder nessa manhã estar orando pela vida de vocês. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Amado Deus e Pai misericordioso,
Nosso Pai de infinito poder e amor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque essa mensagem que é o poder de Deus, a mensagem da cruz que nos salvou, também a mesma mensagem que nos libertou e que nos curou, também a mesma mensagem que nos despertou, que somos pecadores e que carecemos de um Salvador. Essa mensagem que nos firmou na rocha, essa mensagem que aprontou para um Pai e nos trouxe o entendimento que nós não somos filhos órfãos. Essa mensagem que aquece o nosso coração, essa mensagem que faz trazer a memória de quem nós éramos e nos leva a lugares mais altos em Ti. Essa mensagem de reconciliação, essa mensagem de perdão, essa mensagem de amor, essa mensagem que não nos deixa vivermos da mesma forma como nós vivíamos antes de ser buscado por Ti. Essa mensagem que transformou o pecador em um santo. Essa mensagem que reconectou o eterno ao temporal. Essa mensagem que curou nossas feridas mais profundas de nossa alma. Essa mensagem que nos promete um corpo incorruptível. Essa mensagem que avivou o nosso espírito. Essa mensagem a qual o mundo precisa ouvir. Essa mensagem a qual cada um de nós somos um estandarte dessa mensagem. Porque na cruz nós fomos crucificados com Cristo. E a vida que nós vivemos agora não é nossa, é viver a vida pela fé, a vida do Filho de Deus, porque Ele nos amou. Essa mensagem que os judeus ficaram escandalizados, porque esperavam um Deus que não se relacionasse tão íntimo, porque eles eram religiosos, se relacionasse tão íntimo com o seu povo, ao ponto de se parecer com um de nós, porque eles não acreditavam que um amor tão grande pudesse fazer com que Deus fosse contado como um criminoso e pagasse a pena que não cabia a Ele, que não era dele. Eles não acreditavam. Que um Deus tão santo pudesse sentar para comer e beber com pecadores e prostitutas. A mensagem da cruz é escândalo para os religiosos, mas também é loucura para os gregos, para aqueles que viviam num berço da sabedoria, para aqueles que queriam compreender a Deus através dos livros. Mas a Tua palavra nos diz: se aqueles que têm falta de sabedoria, peçam a Deus, que Ele o dá sem medida, do qual é diferente de uma inteligência treinada e adquirida através de um ambiente acadêmico. Foi por isso que o rei Salomão, na oportunidade de pedir várias coisas, ele pediu apenas sabedoria. Sabedoria de Deus, sabedoria do alto, para poder administrar e conduzir
todas as coisas que chegassem em sua mão. A cruz de Cristo nos reconcilia com o Pai. E os gregos acham uma loucura, porque não há lógica nisso. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por ter ido para aquela cruz no nosso lugar. Muito obrigado por ter morrido a nossa morte e nos dado a oportunidade de vivermos a sua vida. Nós não queremos mais ser iguais. Nós não queremos viver uma vida para nós mesmos, mas queremos, Senhor Deus, participar do Teu discipulado. Queremos crucificar a nossa carne, as nossas paixões e desejos dia após dia, porque nós reconhecemos que o sacrifício por Ti naquela cruz foi completo, perfeito e suficiente pelo pecado de todo mundo. Porque nós reconhecemos que uma vez por todas o Senhor resolveu o problema do pecado e do distanciamento que havia entre nós e o Senhor. É no nome de Jesus que a Ti nós oramos. É no nome daquele que era, que é e que há de vir, no nome daquele que se entregou por amor a cada um de nós. É no nome daquele que é eterno. É no nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Adore a Ele.